soberano e eterno Deus, aceite a nossa gratidão por mais uma vez estarmos aqui. E aqui, Pai, temos nos alegrado, temos regozijado, nossa alma tem sido alimentada. O que temos ouvido aqui, ó Pai, tem nos tornado diferentes. Pessoas que andam até mesmo na contramão do mundo, mas que andam esforçando para te agradar. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos e que o Senhor nesta manhã possa falar aos nossos corações aquilo que lhe apraz e que nós possamos sair daqui revigorados para enfrentar as batalhas do dia a dia. Abençoe meus preciosos irmãos que vão estar acompanhando através da internet. E nós que estamos aqui, Pai, estamos diante do Senhor e cremos que seremos ricamente abençoados. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Deus possa nos ajudar mais uma vez. Eu estava vendo algo aqui antes de nós entrarmos na Escritura. Hoje é um dia que foi colocado como Dia das Mães, né? E o profeta, eu achei interessante, a mensagem à invasão dos Estados Unidos, no parágrafo 76, ele diz assim: eu estava olhando, a minha esposa começou e ela colocou uma rosa em meu paletó. No meu paletó esta manhã, era um domingo. Ela disse: você deveria usá-la, sua mãe está viva. E eu disse: ó, querida, não sei não. O Dia das Mães é muito bom, porém isso é como o mundo, eles têm comercializado a coisa. Tão meramente tem comercializado a coisa, tão meramente para vender flores e coisas assim. Ora, é um descrédito para a mãe. Ora, minha mãe é mãe todo dia do ano. Sim, Senhor, não apenas um dia. Eu diria: você ama sua mamãe? Eu enviei flores, eu enviei para ela um buquê de flores no Dia das Mães passado. Bem, irmão, ela deveria ser mãe todo dia, porém isto é comercial. E nós, vê como o Ombrando estava indo para a igreja, eles tinham até esse costume. Lá, né, a irmã Meda, a esposa dele, colocou uma flor, uma rosa, disse: você deveria de usar. Ele disse: não sei não. Mas o que eu observei é que primeiro ele estava indo à casa de Deus, adorar a Deus. Então você entra num espírito comercial, num espírito social, e fica essa coisa assim, muitas vezes deixando as coisas de Deus de lado, para estar reunido, porque o que vão falar se eu não for lá no Dia das Mães? É, mãe Itamar? Mas a mãe é mãe todo dia. Então, honrar a mãe, ter um dia especial para ela, não tem nada demais. Mas tua mãe deve ser mãe todo dia, você deve honrá-la e respeitá-la todos os dias. E não entre nesse espírito social de deixar as coisas de lado, de Deus de lado, a não ser que não tenha outra maneira. Mas que esse dia você honre a Deus por Ele ter dado vida à sua mãe até aqui. Quem tem mãe, quem não tem, agradeça porque ela fez por você. Ele te colocou no mundo, honre, respeite, ame ela, né? E Deus, em primeiro lugar disso, não abrimos mão. O profeta a esposa falando: hoje é Dia das Mães, coloque uma rosa no seu paletó. E ele estava se arrumando para ir para a igreja. Então essa coisa social, ela tem causado até intriga nos lares. Nós temos que ter sabedoria. É uma coisa, pastor, não tinha necessidade de falar, nós estamos em uma escola dominical, né? A mãe, o marido quer ir na mãe e a mulher quer ir na mãe. Fica aquela coisa, os filhos já são casados, tem a mãe do marido
a mãe da esposa, e se for o Dia dos Pais, a mesma coisa. Quando tu viu, a família está em atrito, porque ele não vai comigo, ela não vai comigo, e essa coisa pegajosa, essa coisa nojenta. E Deus tenha misericórdia, né, irmão Luiz, da gente por essas coisas que grudam na gente. Nós temos que ser um povo liberto de tudo, povo sábio, inteligente. Não precisa estar falando essas coisinhas, mas fica essa coisa. Vocês me entendem, suportam um pouquinho. Mas eu sou meio teimoso, sabe? Quando o mundo faz uma coisa, eu procuro fazer o contrário. Procuro fazer o contrário. E eu sou assim mesmo, quem gostar de mim gosta, não posso fazer nada. Ah, mas tem uma festa lá, eu vou outro dia. Não vou nesse dia, eu vou no outro dia. É meu jeito. Sou feliz assim, como diz o profeta, eu sou feliz assim. Vamos dizer graças a Deus? E é bom saber que o profeta fala isso. Muito bem, vamos nos pôr de pé e ler a Bíblia. Vamos ter um culto muito abençoado, irmãos. Pode ter certeza disso. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Qual é o livro, irmão Natan? Irmão Ezequiel, tranquilo? Mateus capítulo 5, verso 48, e depois Mateus 18, 13 ao 5, isso, né? Mateus capítulo 5, verso 48, depois de Jesus ter falado ali o sermão da montanha, ter dado várias instruções aos seus discípulos, né? A nós também, isso é para nós. Aí no final aqui ele diz assim: sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Veja, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 18, vamos pegar desde do primeiro, né? 18, primeiro diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta a mim recebe. Senhor, acrescente as tuas bênçãos a esta palavra, em nome do Senhor. Assentai-vos. Falando sobre perfeição. Existem coisas que nós podemos fazer, coisas que não tem como nós fazer. Ser perfeito, como o vosso Pai que está no céu é perfeito, como? Mas Jesus falou. A palavra perfeito em latim significa completo, feito por inteiro. E nós só seremos completos por Deus em nossa vida, nós mesmos não damos conta. E de perfeito nunca. Então tem que ser um tipo de perfeição que está além da nossa capacidade. Eu coloquei aqui comparando a mecânica e a dinâmica. Mecânica é aquilo, irmão Rodrigo, que nós damos conta. Por exemplo, esforçar, lutar, isso faz parte da mecânica. Coisas que eu devo fazer. Jesus chamou e disse: vocês devem se converter como essa criança. Quer dizer, isso eu devo fazer, eu devo lutar para ser humilde. Eu devo tentar, pelo menos. Isso eu dou conta, em outras palavras. Mas a dinâmica vem falando do sobrenatural, que são coisas que não dependem de mim, dependem dele.
E esse ser perfeito depende dele. Nós vamos entender que ele fez uma maneira, um caminho de nos ver perfeito aos olhos dele, não aos olhos do homem. Aos olhos do homem não somos perfeitos, de jeito nenhum. Mas aos olhos de Deus, nós somos perfeitos. Nós vamos ver aqui diante desta palestra que teremos. Então a dinâmica, a mecânica nós damos conta. Na verdade, quem trabalha com carro sabe, né? Mecânico, troca um pneu, lava, Moitamar, deixa bonito, espelha, faz o polimento, isso nós damos conta. Agora, aquele segredo de ligar o motor, de dar explosão lá, precisa de algo que não é com nós. Aquilo chama-se dinâmica. Precisa do combustível ali dentro e um processo que não está aos nossos olhos como está funcionando ali dentro. E muito menos o combustível que causa a explosão daquilo. Nós não damos conta. Coisas sobrenaturais dependem dele. Coisas que coisas que eu não dou conta e que ele já fez por mim. Isso é dinâmica. Tomando esta mensagem, olhe, saiu há pouco, mensagem olhe. Hoje à noite teremos a ceia, temos mais uma literatura para ser distribuída aos irmãos. A Santa Ceia hoje, às 6 horas. Tomando esta mensagem, olhe, o profeta estava dedicando uma criança, e isso me levou a meditar nesse assunto que estamos falando aqui. Ainda falando sobre perfeição, sobre perfeitos, a palavra perfeito na Bíblia. Em João capítulo 17, 23, Jesus falando: eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, que tu enviaste a mim, e que eu os tenho amado, e a eles como tu tens amado a mim. Primeira carta a Coríntios, capítulo 2, verso 6, diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, irmão Rodrigo. Sabedoria entre os perfeitos. Sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco. Amém. Segunda carta a Coríntios, capítulo 13, verso 11, diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeito, sede consolado, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz seja convosco. E estais perfeito nele, Colossenses 2,10. Estar perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Tiago capítulo 1, verso 4 diz assim: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. Hebreus capítulo 5, 14. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, a palavra, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto ao mal. Então, quando o profeta dedicava uma criança, isso me trouxe essa inspiração. Porque veja, ele, no versículo, parágrafo 20, ele diz assim: estes pequeninos, aquela inocência, muitas vezes penso em como uma criança é inocente. E nós lemos aqui, se tornar como uma criança. Se não se tornar, não tem como, Jesus falou. Herdar o reino dos céus. Mas veja o profeta dizendo, veja, aquela inocência, muitas vezes penso em como uma criança é inocente. E assim, se pudéssemos ser tão inocentes quanto uma daquelas crianças, se pudéssemos ser, aí vem a resposta: mas descobri, somos mais inocentes quando o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Amém. Quando eu li isso aqui, eu digo, meu Deus, que coisa!
Se pudéssemos ser inocentes, nós não podemos. Mas aí o profeta vem e diz, mas descobri isso, que nós somos mais inocentes ainda, quando o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Esse é o caminho, irmão. Esse é o caminho que Ele fez por nós, que nós não poderíamos fazer de jeito nenhum, mas Ele fez por nós. Isso começa a alegrar o nosso coração. Tomando essa mensagem, Jó, servo de Deus, como que é isso, pastor? Como que é isso? Se tornar mais inocente que uma criança? Como? Por quê? Porque Deus aceitou um sacrifício inocente, e Ele olha para o sacrifício inocente, não para nós. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo que hoje você vai sair daqui, os que estão aqui regozijando? Jó, servo de Deus, o profeta fala no parágrafo 24, sobre as sombras, os tipos, lá atrás, os acontecimentos, as exigências de Deus, irmão Sabino, tudo apontava para a vinda do Senhor. Por exemplo, lá na dispensação mosaica, quando Deus disse a Moisés para pegar um cordeiro, primeiro da velha mãe ovelha, um cordeiro primogênito, e que guardasse, que tomasse no 10º dia, e que o guardasse até o 14º dia, para ser provado, limpo, para descobrir se havia alguma mancha no cordeiro. Vocês conhecem a lei da redenção do Antigo Testamento, como o inocente deveria morrer pelo culpado, e por todo o caminho, desde o Éden até a cruz, o inocente morreu pelo culpado. Aqui que nós entramos, aqui que nós nos tornamos perfeitos. O inocente morreu em nosso lugar, sob as leis da velha redenção. Digamos, por exemplo, que uma pequena mula nasceu no pasto, e aquela pequena mula tinha ambas as orelhas caídas. Ambas as orelhas caídas. E ela era vesga. E tinha joelhos tortos. Capta isso aqui, meu irmão. Lá naquela lei, lá naquele tempo, o profeta está contando, digamos que ela tinha lá uma pequena mula, né? E ela tinha ambas as orelhas caídas, vesga, tinha os joelhos tortos e a sua cauda era toda erguida. Que criatura de aparência horrível, não é verdade? Não é verdade, irmão? E se o bichinho pudesse pensar por si mesmo, ele diria, bem, mamãe, suponho que quando o dono da casa sair, ele simplesmente vai me bater na cabeça. Eu não valho nada. Nunca vou conseguir. Porque veja, que coisa horrível eu sou. Que coisa horrível que eu sou. É assim que as pessoas ainda tentam pensar, que são indignas. Todos nós somos indignos, mas se a mãe fosse bem instruída nas leis da redenção, ela diria, querida, olhe, o sacerdote nunca vai olhar para você, mas o homem da casa terá que levar um cordeiro sem defeito, e esse cordeiro terá que ser examinado, e o cordeiro terá que ser morto para que você possa viver. E ela interrogaria, por que isso, mamãe? E ela responderia, a mãe responderia, porque você nasceu sob um direito de primogenitura, você é o primeiro, aleluia, você está entendendo? Toda com defeito, toda errada, feia demais, cheia de nódulo, cheia de coisas erradas, e com certeza jamais seria aceito pelo homem, pelo sacerdote para oferecer. Oh, meu Deus!
Oh, meu Deus! E a pessoa se sente indigna. E é mesmo. E você olha para essa Bíblia e diz, mas como Jesus mandou ser perfeito? Como que eu vou ser perfeito, irmã Adriana? Olha quem eu sou, olha para mim. Você começa a olhar a sua situação. Você começa a se julgar, se cortar, se cobrar demais. Ah, mas aqueles homens lá viveram um tempo. Como eu queria estar lá. Eu digo para você que talvez eu não sei se suportaria o que você suporta hoje, e eu suporto. A coisa parecida, a coisa enganadora. Veja, o profeta vem e diz assim, e é assim que é hoje. Nós culpados, indignos, deveríamos morrer, não somos dignos de viver, não somos dignos de vir a Cristo, não somos dignos de pedir nada. Veja, mas Deus nunca olha para a sua indignidade, Ele olhou para o Cordeiro. Amém, irmão? Você captou isso aqui? Nós indignos, não somos dignos de pedir nada, nem de vir a Cristo. Mas Ele não olha para a nossa indignidade, Ele olhou para o Cordeiro. Assim, se Ele não pôde encontrar nenhuma falha em Cristo, então você está livre. Ele não encontra falha em Cristo, você está livre, irmão. Vê, Ele morreu em seu lugar. Agora, se há alguma falha nele, você ainda não está livre. Eu pergunto, há uma falha nele? Há uma falha em Cristo, irmãos? Isso, fale com vontade, não. Ele é perfeito. E se Ele é perfeito, Deus olha para nós, quando nós cremos no sacrifício, temos aquela vida dEle que passou para nós, nós somos perfeitos diante de Deus, não diante do homem. Eles vão te acusar, eles vão sujar o seu nome, eles vão falar mal de você, mas para Deus Ele olha para você e vê o sangue, Ele vê primeiro o sangue, e através do sangue você é perfeito. Coloca um vermelho sobre vermelho, se torna branco. Veja, irmão, ele não pode encontrar nenhuma falha em Cristo, ele não pode ver, ele morreu em seu lugar. Deus não examina você, aleluia. O diabo examina você, o diabo examina eu, irmão Sabino. O diabo quer cavocar a sua vida, o diabo quer mexer no seu passado. O diabo quer te acusar, mas Deus não examina você. Ele examina a tua fé naquilo que você tem crido. Ele examina a sua coragem de abraçar a causa. O diabo cavoca. O diabo é um explorador de circunstância. O diabo quer apontar, irmão Jairo, olha o que ele fez. Olha quem era ele. Mas ele é tão sujo que ele mostra, olha quem era. Ele não está dizendo, olha quem é. Porque hoje nós somos pessoas transformadas. Oh, glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Deus não examina você. Ele examina, irmão Luiz, o Cordeiro. O Cordeiro. Lembrava da irmã Suzy essa semana, num assunto. Logo que nós chegamos, que ela chegou, irmão Oséias, e a gente pregou uma mensagem, irmãos, muito tempo, e aquilo ficou gravado no nosso coração. E eu lembro que nós citamos assim, quando alguém for te dar uma notícia ruim, você viu o que ele fez, você viu o que ela fez, você diga, eu não vi nada. Você diga assim, eu vi o Cordeiro, você viu o Cordeiro? E a irmã Suzy veio e falou para mim isso, pastor, eu saí citando isso. Eu não vejo nada. Você viu o erro do irmão? Você viu o erro da irmã? Você viu a vida dele? Eu não, eu vi o Cordeiro. Você viu o Cordeiro? Ô, irmão, se nós fizéssemos isso, eu vi o Cordeiro. Deus está vendo o Cordeiro, Deus não está vendo tua vida, teus problemas. Não que você seja um pecador voluntário, não, porque você não é, irmão, você luta para fazer a coisa certa. Ó, veja, ele examina o Cordeiro, você diz, eu também digo, eu não sou digno de sair desta cadeira de rodas, você joga isso no espiritual.
Eu não sou digno de sair dessa situação. Eu devo estar devendo tanto assim, porque eu não saio daqui. Mas aí o profeta vem e diz assim, isso é certo, você não é, mas Deus não examina você, Ele examina Cristo. E se Ele é digno, então você pode andar. Se Ele é digno, você pode sair dessa situação. Se Ele é digno, você sai dessa acusação. É mentira do diabo que ele falou para você. Ele te acusou essa semana, não te acusou? Não precisa ser profeta para estar falando. É mentira dele, Deus está te olhando o seu esforço. Mas tu viu o que ele fez? Ele não é digno, ele não merece. Mas domingo você está aqui, no altar. Na hora da ceia você está aqui, tudo arrebentado. Na hora da ceia você está aqui, tudo condenado. Diz: Senhor, eu errei tanto. Esse mês eu errei tanto, Senhor. Eu não sou digno de entrar nessa mesa aqui. Tem uma mesa ali, tu olha para o teu irmão e diz assim: eu queria ser que nem ele, eu queria ser que nem ela. Aquele irmão fala a mesma coisa: eu queria ser que nem ele, eu também queria. Todo mundo lutador, todo mundo sofrendo, mas todo mundo crendo no sangue do Cordeiro. É assim que Deus nos olha, irmão Paulo. Aleluia, veja. Examine, se ele é digno, então você pode andar, isto é certo, depende do que você pensa sobre isso. Você diz: irmão Brana? Você diz: pastor, eu sou uma mulher horrível. Eu sou uma mulher horrível. Eu tenho vivido ilegalmente. Eu até quebrei meus votos matrimoniais. Eu fiz isso. E senhor Brana, eu lhe digo, eu tenho sido um bêbado. Irmão Brana, eu tenho sido um bêbado, eu fiz isso. Não importa o que tenha feito, Deus nunca olha para você. Ele olha para o Cordeiro, e Ele já aceitou o Cordeiro, então você está livre. Deus não pode ver você, Ele vê o Cordeiro que morreu em seu lugar, e isso é suficiente para fazer um companheiro gritar. Aleluia, claro que é. Quando você pensa nisso, nas bases da palavra, vocês creem em gritar? Eu ouvi vocês fazendo isso há algum tempo. Eu ouvi vocês cantando aqui. O profeta diz: sabe, eu mesmo não sou muito emotivo. Eu creio. É claro que às vezes eu fico um pouco religioso, sabe? Eu fico um pouco entusiasmado. Quem não vai andar entusiasmado com as verdades dessas? Quem não vai emocionar, irmão Rodrigo, com as verdades dessas? Mas você sabe, isso me faz lembrar, devido a isso, que tantas pessoas criticam gritos. Felicidade no coração cristão. Devemos ser felizes. Temos muito com que sermos felizes. Se há alguém no mundo que deveria ser feliz, somos nós. Parágrafo 27 dessa mensagem. Seja feliz, seja agradecido a Deus. Já pensou, irmãos? A ovelhinha, a mulinha lá toda errada, orelha grande, cauda levantada, vesga de um olho. Quem que olharia? Capaz que o sacerdote ia querer, mas ia uma outra perfeita no lugar dela. E aquela perfeita sem nenhum defeito pagava o preço por aquela toda errada. Alguém perfeito, não teve nada de errado, nunca pecou, foi tentado em tudo, desceu aqui da glória, foi para o Calvário, morreu em nosso lugar, todo errado, para que hoje Deus pudesse olhar para o sacrifício. Ô irmão, dá vontade de cantar, não dá? Dá vontade de regozijar. Você já pensou quando chegarmos do outro lado? Você já pensou? Pessoas que perderam tempo olhando para a sua vida. Pessoas que o diabo mostrou só coisa ruim. Perderam tempo, perderam de ser feliz. Olhando para a sua vida, para a vida. Vida dele mesmo, as coisas erradas que ele fez, não vamos ver aqui. Perdeu tempo. Chega lá pensando: meu Deus, eu só devia ter me esforçado. Eu devia ter amado cada vez mais essa mensagem, essa Bíblia, esses irmãos. E eu, por bobagem, perdi tempo, sendo que ele estava olhando para o sacrifício, não era para mim. Oh Deus! Veja, mensagem aquele dia no Calvário, foi o preço. O profeta diz:
A abertura do véu traz o homem de volta à presença de Deus, sem pecado sobre si de qualquer espécie. E ele coloca um caminho diante dele para a coisa que ele está procurando. O que você está procurando? Céu, diz o profeta. Glória, paz, vida eterna, tudo diante dele, correto. A abertura do véu fez isso. Abriu o caminho para você entrar. E o sangue nos purifica de todo o pecado para chegarmos na presença de Deus representados por Jesus Cristo. Que coisa! O sacrifício perfeito nos torna perfeito. Vamos chegando agora aqui, veja. Aquele dia do Calvário foi um golpe mortal para o poder de Satanás. Aquilo terminou com tudo. E eu posso ver ali, ele era o cordeiro do Éden, da primeira sombra que vem disto. Primeira sombra de Cristo foi no Éden. Nós vamos ver aqui. Tudo apontando para ele. E tudo por revelação. Tudo por algo, irmão, sabendo que nós não somos capazes de entender. É a dinâmica, não a mecânica. E a dinâmica não se explica. A revelação sua não se explica. A revelação sua você não vai conseguir explicar para outros. Quantos estavam ali quando a revelação caiu sobre Pedro? Eles não tinham entendido. Mas sobre Pedro vem: tu és o Cristo. Quem diz os homens ser o filho do homem? Elias, Jeremias, um dos profetas. E vós? Tu és o Cristo. Aquela revelação caiu. E Jesus falou: não foi a carne que te revelou. Tu não aprendeu isso de ninguém. Ninguém tem para te ensinar. Mas meu Pai que está no céu te revelou isso. Veja. Então aquele dia no Calvário foi o golpe mortal. Todo o poder, tudo terminou de Satanás, terminou ali. Ele era o cordeiro do Éden, da primeira sombra que veio disto. Quando Abel, pela fé, ofereceu para Deus um sacrifício melhor do que Caim. Quem que falou para Abel que tinha que ser sacrifício? Quem falou? Caim também estava ali cultuando a Deus. Mas quem que revelou para Abel? Olha, é um cordeiro, é sangue, é uma vida inocente. Veja, quando o cordeiro de Abel morreu, ele morreu falando em uma língua que Abel não podia compreender, não pôde compreender. Ele estava balindo. E quando o cordeiro de Deus morreu, naquele dia do Calvário, ele falou em uma língua que ninguém o compreendeu. Você quer ver? Mateus 27, do 46 a seguir, lá o cordeirinho de Abel estava balindo. Ninguém entendia aquela língua. E Jesus também, o Cordeiro de Deus, morreu balindo no Calvário, com uma língua que ninguém entendia também. Veja, olha só, Mateus 27, 46 diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Essa era a língua que ele falava ali. Lama sabachthani. Isto é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. Olha o segredo para nós que cremos no Elias. Você crê no Elias? A denominação não sabe disso. Olha aqui, ó. Alguns diziam: ele chama por Elias. Por quê? Porque um tempo atrás, aqui em Mateus 16, aleluia, Jesus foi no monte, se transfigurou na frente dos discípulos, e quando voltou, eles falaram assim, e aproximando Jesus, tocou-lhe e disse: levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhe ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos.
E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Você está entendendo isso aqui? Ué, estavam zombando dele, dizendo assim, que ele está chamando por Elias, velho. Ele disse que Elias ia vir primeiro, não está Elias, ele está morrendo agora, o Elias não vem. Olha que coisa tremenda. Veja, interrogaram Jesus. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. É verdade isso. Aí ele disse assim: mas digo-vos que Elias já veio, e não conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Não estavam fazendo ali isso? Estavam fazendo ali. Então eles entenderam, os discípulos, que lhe falaram de João Batista. Essa segunda parte aqui. Elias já tinha vindo de João Batista. Mas daí Jesus antes tinha falado: mas Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então aqui no 27, eles zombaram. Alguns do que ali estavam, isso diziam: ele está chamando por Elias, porque ele falou que Elias ia vir antes, e nós agora estamos matando ele, cadê o Elias? Você entendeu isso aqui, gente? Isso aqui é coisa para aqueles perfeitos, que comem um mantimento sólido. Veja, e eles falavam isso. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedou em vinagre, e pondo-a numa cana, davam-lhe de beber. Outros, porém, diziam: deixe, vejamos se Elias vem livrá-lo. Mais uma zombaria. Porque Elias viria primeiro. Onde está Elias? Deixa ele aí, irmão Itamar. Vamos ver se Elias vai livrar ele. Que coisa gostosa de ouvir isso. Você está entendendo, irmão Rodrigo? Que pepita isso aqui. Se continuar zombando, deixa ele aí. Vamos ver se Elias vai vir tirar ele aí da cruz. Vai livrar ele. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos dos corpos de santos que dormiam, foram ressuscitados. Foram ressuscitados. Para onde foram, será, irmão Paulinho? E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ô irmão, do meu coração regozijo com isso aqui. Quem que entendeu naquela hora isso? Nós não vamos entrar nisso, mas aqui nós podemos ver aquele paraíso sendo esvaziado. Quando Jesus, ali estava o corpo, entregou o Espírito, o corpo ficou na cruz, ele desceu lá no inferno, foi até o inferno, esvaziou-se o paraíso, levou os santos consigo do Antigo Testamento, e esses aqui andaram na cidade. E eu digo para vocês, quem não crê nisso, daqui a pouco vai ver mais uma ressurreição acontecendo. Daqui a pouco os santos mais uma vez vão invadir essas cidades. Porque nós que estivermos vivos, não precederemos eles. Quer dizer, não vamos na frente. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos juntamente com eles. Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Acorda um pouquinho. Olha que coisa tremenda. É isso que estamos esperando. É isso que o dia do Calvário fez. O profeta narra. Diz que aquela jovem, irmão Rodrigo, aquela jovem andando por ali, aquele homem andando por ali pela cidade de Jerusalém. Bom, já diz que um olhava para o outro. Quem é aquele casal? Eu conheço aquele casal ali. Quem é que é? Eu não sei, eu tenho a impressão que eu vi. Profeta narra isso para quem crê em profeta. Se que não crê, não adianta. Mas nós cremos. Alguém falou, mas aquilo parece a Sara. Aquilo parece Sara. Outro olhou assim, parece o Abraão também. É eles mesmo. É eles. Morreram crendo. Morreram falando. Que estavam procurando uma cidade cujo artista e construtor era Deus. Aquele não é Jó, aquele é Jó. Morreu crendo que ainda na sua carne ele veria Deus. Aleluia!
Então a abertura do véu nos traz a isso. Veja, irmão Paulo. E quando nós paramos de ler aqui Mateus 27, vamos seguir um pouquinho. Quando o Cordeiro de Deus morreu falando em uma língua, Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Ele era o Cordeiro de Deus, executado, talhado em pedaços. Ele era o próprio Cordeiro que Abel tinha em mente. Ele era o Cordeiro que Abel tinha em mente quando fez o sacrifício. Oh, meu Deus! Quando ele viu a semente prometida da mulher, aleluia! Ele era o Cordeiro que Daniel viu quando foi executado no monte sem mãos. Ele era o círculo no meio do círculo para os profetas. Tudo que eles tinham previsto foi encontrado naquele dia no Calvário, que trouxe para dentro a grande coisa, que quebrou a coluna de Satanás. Satanás te persegue, mas ele tem a coluna quebrada. Ele inventa uma mentira de você, logo na frente ali Deus mostra que você estava certo. Ele fala da sua vida, você dá fruto bom. Ele aponta o dedo para você, uma coisa, Deus mostra 5 coisas boas que você está fazendo para ele. Aleluia. Ele está com a coluna quebrada, irmão. Satanás ele é deficiente. Deficiente sem poder. Porque Deus tirou o poder dele no Calvário. Então ele vive hoje fanfarronando, te assustando. Alguém disse: eu tenho medo, pastor, estou vendo assombração. Tem medo da assombração? Não, tem que ter medo dos vivos. Assombração não faz nada para você. Fique descansado, crê em Deus. O que vai fazer para você? Uma sombra. E nem assombração, não é sombra, é sombra doente. Porque Satanás está com a coluna quebrada. Veja. Agora, vai terminar bem logo. Vamos ler aqui agora para nós. Eu creio que nós já fomos ricamente abençoados. Mas veja. Primeiro, sobre o dia do Calvário. Primeiro, deveríamos procurar o que aquele dia significa. Segundo, nós deveríamos ver o que aquele dia tem feito por nós. O que ele fez por nós. E em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia. Veja, tem coisas que nós podemos. Mecânica, tem coisas que nós não podemos. Então vamos olhar o que aquele dia, procurar o que aquele dia significava. Segundo, o que ele fez por nós. E o que nós podemos fazer por aquele dia. Não é verdade? Primeiro devemos olhar dentro daquilo, pois é um grande dia, o maior de todos os dias. Então o preço do pecado foi determinado e o poder de Satanás foi rompido ali. E agora queremos ver o que devemos fazer em troca. Veja, Deus te ajudou, te levantou, repreendeu o seu inimigo, comprou a briga por você, por mim. E agora o que vamos fazer, irmão Rodrigo, por isso? Aí o profeta diz, em troca, quando Jesus morreu no Calvário, aquele dia no Calvário, ele não pagou somente o preço por nossos pecados, mas ele também pagou o preço e fez um caminho para que pudéssemos segui-lo. Um caminho. Há pessoas que só querem a bênção, não querem seguir o caminho. Mas ele abençoou-nos e abriu um caminho para nós seguirmos. Veja, Adão que caiu para que pudéssemos segui-lo pelo caminho. Pois nós, como Adão que caiu, tem sido redimido. Com o Espírito, dirigiu Adão, o primeiro Adão, através do Espírito que tinha controle de toda a natureza. Então nós, o segundo Adão, ou o homem da terra, foi redimido por Cristo. Aquele dia no Calvário pode, melhor dizendo, quem foi redimido por Cristo pode segui-lo hoje. Lá, Adão tinha autoridade, tinha poder. E esse Espírito Santo nos dá sabedoria para trilharmos esse caminho, e nos dá poder, e nos dá autoridade. Agora, quando ele morreu no Calvário, ele fez um caminho. Ele entregou o Espírito, e o Espírito Santo que enviou isto de volta à igreja para que você e eu vivêssemos através disto.
E isto é o que o Calvário significa para nós, para segui-lo. Ele enviou o Espírito Santo e ele disse assim, que o Espírito Santo nos guiaria, e nos guiaria em toda a verdade. Então esse Espírito Santo veio sobre nós, para nós vivermos uma vida santa, vivermos uma vida que agrada a Deus, mas ele nos leva em toda a verdade. Quem não tem o Espírito Santo não crê na verdade. E quem está pregando uma mentira não tem o Espírito Santo. Oh meu Deus, sei que é difícil entender isso. Como que o Espírito Santo que escreveu a Bíblia vai levar uma pessoa que tem ele mesmo a negar aquilo que ele escreveu? E cheio do Espírito Santo, e negando a palavra. Como? Que Deus de confusão é esse? Deus não é Deus de confusão. Se o Espírito Santo está em você, você diz amém a toda a Escritura. Quando a palavra fala tal coisa, que te corta, você diz, é verdade. É verdade. Por quê? Porque aquele guia que está dentro de você foi que escreveu essa Bíblia. Coisa tremenda, coisa gloriosa. Primeiro, olhar nisto, ver o que isto fez por nós. E agora o que devemos fazer nós em recompensa a isto? O que você e eu devemos fazer? Nós queremos saber, não queremos? Agora, nós dizemos, bem, eu gosto disso, isso é muito bom, mas nós temos que aceitar isto. Aceitar isto é aceitar a sua pessoa, aceitar Cristo em nossos corações. Então estamos livres do pecado. Portanto, não há nenhuma algema do pecado pendurado em nós de maneira alguma. Deus, exatamente como se nunca tivesse pecado. Pensou quando você vale a pena acertar esse Deus? Vale a pena viver uma vida digna? Lutar para isso? Deus olha para nós como se nunca tivéssemos pecado. O sacrifício perfeito nos fez perfeitos. Pois Jesus disse, sede vós, pois perfeitos, como o vosso Pai que está no céu é perfeito. Então não há nada mais para ser perfeito, mas somos feitos perfeitos na presença de Deus. Na presença de Deus você é. Você pode não ser perfeito aos olhos dos outros, porque nunca alguém vai achar defeito. Agrada a um e desagrada a 10. Mas para Deus, quando você está cheio desse Espírito Santo, você está lutando, Ele está olhando para o sacrifício perfeito, e Ele te torna perfeito. Veja, sacrifício perfeito nos fez perfeitos, pois Jesus disse, sede perfeitos, como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então não há nada mais que fazer, Cristo é perfeito. Agora aí está onde perdemos nossas posições. Veja, nós dissemos que cremos nisso, que o sacrifício é perfeito. Nós dissemos, falamos, mas olha o que o profeta vai dizer aqui. Agora aí está onde perdemos a nossa posição. Nossa posição. Ou seja, você está vivendo uma vida abençoada, regozijando, e alguém te acusa, o diabo vem e te acusa, você começa a olhar naquilo que você era. E você perde a sua posição. Prova viva. Eu essa semana escutei algo que eu não gostaria de escutar. E se eu dou lugar para aquilo, eu entristeço. Mas eu não quero dar lugar, eu quero dar lugar ao Espírito Santo cada dia. E você pensa a mesma coisa. Que o diabo é um acusador. O diabo é um acusador mesmo. Mas veja, Emanuel, presta atenção aqui. É aí onde perdemos nossa posição. Se não observarmos. Nós tentamos olhar para trás aquilo que éramos. Parágrafo 72 da mensagem aquele dia do Calvário, irmão Rodrigo. Nós tentamos olhar para trás para aquilo que éramos. Para aquilo que éramos. E desde que olhamos para trás no que éramos, o sacrifício nada significa para nós. Faça um propósito com Deus, irmão. Nesta hora aqui, você não vai olhar mais para trás, para aquilo que você foi, aquilo que você era. Esqueça aquilo. Ah, mas foi ontem, pastor, esqueça. Foi ontem, esqueça.
Se você faz um propósito, aceita Cristo hoje, aquilo já passou. Veja, se nós olhamos para trás, o sacrifício nada significa para nós. Não pode ver você isto, igreja. Eu não tento, olha que puxão de orelha para mim e para você. O profeta dizendo aqui, veja, você não pode ver isto, igreja. Eu não tentaria a obra. Eu não posso, e nem mesmo você pode. Você entendeu? Isso aqui o profeta dizendo assim, se eu fosse olhar para trás, o que eu fiz, o que eu sou, e olha quem era o profeta. Quem era o profeta? E mesmo assim, ele disse, se eu fosse olhar para trás, eu não tentaria a obra. E eu, irmã Adriana, e eu? Se eu vou olhar para o que eu fui, eu vou tentar alguma coisa? O profeta diz assim, veja, eu não posso, nem mesmo você pode. Não há nenhuma necessidade de tentar. Para começar, você está perdido. Desde que você olhe no que você fez. Porém, não olhe no que você fez, mas no que aquele dia do Calvário fez por você. Aponta para Satanás. Quando ele te apontar, aponta o Calvário. Diga, está vendo lá? Eu creio naquilo lá. Eu tenho dado minha vida por aquilo. Eu tenho crido naquilo. É isso que você tem que fazer. Veja. É o que aquele dia fez por você. Isso pagou o seu preço. Isso estabeleceu a dívida. Os seus pecados, sendo como escarlate, eles estão tão brancos como a neve, vermelhos como o carmesim, branco como a lã. E então você não tem nenhum pecado, você está completamente sem pecado. Aleluia! Veja, então o que isto fez? Isso lhe dá, após aquela condição, o seu espírito para segui-lo, para fazer como ele fez para os outros que estão seguindo. Veja, a vida de Cristo, o Espírito Santo é a vida de Cristo em nós. Ele nos dá para seguir Ele esse tipo de vida. Nós vamos encerrar com isso aqui. Veja, então o que isto faz? Ele nos dá, após aquela condição de crer no sacrifício, Ele nos dá o Espírito Santo. E isso nós vamos fazer algo que Ele fez para outras pessoas. Ele era simplesmente um homem perfeito, e Ele deu sua vida. E Ele fez um exemplo para você, irmã Luísa, senta ali, por favor. Fica no teclado. E Ele deu. Agora veja, Ele fez um exemplo para você. Agora o que devemos fazer? Agora a primeira coisa, a Manayara também, da música. E agora a primeira coisa que eu quero dizer é, que Jesus fez, irmão Paulo, que Ele nos ensinou a fazer. Ele diz assim, qual foi a primeira coisa que Jesus é? Jesus nunca viveu para si mesmo. A sua vida foi gasta para os outros. Muitas vezes gasta sua vida na língua deles. Não tem problema nenhum. Deixa que gaste, irmã Rose. Você está vivendo para Cristo. Deixa que gaste. 20 anos, 30 anos vivendo para os outros e a língua, irmão Luiz? E a língua, E eu cada vez mais bonito. E você cada vez mais bonito. E eles falando da nossa vida. E Jesus olhando e falando assim, ei, meu servo, minha filha, vocês têm lutado, estou com vocês. O negócio é falar de mim, não importa se é de bem ou de mal, o negócio é falar. Mas quando nós formos, vamos deixar saudade, né, irmão Paulo? O que devemos fazer? A primeira coisa, ele nunca viveu para si mesmo, a sua vida foi gasta para os outros. Isso é perfeitamente vida eterna. Quando você diz que vai à igreja e você faz boas coisas, isso é bom, mas quando você vive a sua vida para si mesmo, você não tem vida eterna. Vida eterna é viver para os outros. Isto foi provado quando chegou o Cordeiro de Deus. Ele viveu e teve uma vida eterna porque ele não viveu para si, ele viveu para os outros. E você recebe vida eterna recebendo aquele dia. E você não vive mais para si mesmo, você vive para os outros. Alguém disse, como você suporta
e deixa qualquer um te chamar de tantos nomes feios? Como você suporta? Você não vive para si. Você não vive para si mesmo, você vive para os outros, para que você possa salvar aquele homem. Você se torna um filho. E o problema disso é que a igreja tem se esquecido que é o filho. Tem se esquecido que é filho, Vocês são filhos, vocês estão tomando o lugar de Cristo. Vocês são filhos, então não vivam para si mesmos, vivam para os outros. Veja. Bem, irmão Brando, eu posso viver para esse irmão, porque ele é certamente um bom homem. Viver para o irmão Paulo, para a irmã Patrícia, que você vai na casa deles, depois do culto, tem uma janta daquelas, é fácil. Viver, né, irmão Luiz? Porque você vai largar ele lá. Se a irmã Luísa, eu chego lá, né, aquele banquete. O pastor passa lá depois do culto. Isso é bom. Agora o profeta diz assim, veja, não é isto que eu estou falando, mas viva para aquele homem que te odeia. Viva para aquela pessoa que te mataria se pudesse. Parágrafo 79 da mensagem daquele dia no Calvário. Nós vimos o que o Calvário representou, o que fez por nós, que nós não poderíamos fazer. Mas e agora o que nós podemos fazer? Nós foi falado ali, mecânica, dinâmica. Você está feliz ainda? Veja, viva para aquele homem que te odeia. Vou viver só para o irmão, meu querido irmão Suzy. Viver para o irmão José, para a irmã Suzy é bom. Viva, irmão Semir, irmão Olívia, para aquele homem que te odeia. Viva para... Não é para você andar de ter companheirismo tanto, porque te odeia, como é que vai ser? Mas viva para ele. Não provoque, não aceite provocação, deixe que fale. Viva para aquele homem que te odeia. Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse. Foi isto que eles fizeram com ele. Eles o mataram. E ele morreu para que ele pudesse salvá-los. Isto é vida eterna. Quando você tem aquilo em seu peito, você está encarando o céu então. Mas você sacrifica suas próprias coisas e as entrega, assim como a ovelha dá sua lã. Você olha em direção ao Calvário. Eu espero que isso vos ajude a entrar no lugar. Eu espero que isso vos ajude, irmãos. Veja, a igreja não vai à igreja somente para tocar e cantar hinos. A igreja é um lugar de correção. O julgamento começa na casa de Deus. Nós devemos nos considerar mortos e vivos para Cristo. Então ele fez o caminho para que pudéssemos nos sacrificar ao seu serviço para segui-lo. Se nós o seguimos, nos conduzimos à vida que ele teve. Isto é maravilhoso. Jesus disse e falou sobre isso. Deixe-me lhes dar algumas citações sobre isto. Ouçam atentamente. Aí ele cita aqui para nós encerrarmos. Quando ele disse assim: estive nu e me vestiste. Estive doente, me visitaste. Estive com fome, deste de comer. E aqueles discípulos, aquelas pessoas disseram: Senhor, quando te vimos nu? Quando te vimos com fome? Quando estava doente, fôssemos te visitar? Ele disse: quando fizeste isso a mais humilde pessoa, a um dos pequeninos, a mim fizeste. E aquela vida, o profeta diz que essa vida estava nessas pessoas, que eles nem perceberam que tinham feito isso. Já era a vida deles servir os outros. Já era a vida deles, eles faziam isso automático. Quando Cristo está em nós, nós amamos um ao outro. Nós damos a vida um pelo outro. E o diabo, nosso adversário, está em nosso encalce. Mas não esqueça disso, pequeno rebanho, que você é perfeito diante de Deus. Quando eu vi isso, eu digo: vou repartir com meus irmãos. Porque nós vivemos em um mundo, irmão, e um mundo de maldade, cheio de acusação. Você faz levantamento na sua vida, você olha o tanto que você lutou, o tanto que você caminhou. Tem pessoas que parecem, irmã Adriana, que queria que nós estivéssemos lá na sarjeta ainda.
Tem pessoas, irmão Jair, que olha para a nossa vida, eles preferiam ver nós lá na sarjeta. E dizendo que ama essa mensagem. E dizendo que ama a palavra. Então nós nunca vamos ser perfeitos diante dessas pessoas. Mas Deus nos olha como perfeito. Essa semana, só para lembrar de um assunto que eu vi, como que as pessoas têm ódio no coração. Irmão, se eu encontrar o pior traficante desse mundo, bandido, com a mensagem na mão dessa aqui, eu talvez nunca vou poder conversar com ele, mas eu vou ficar tão feliz de ver ele com a mensagem do profeta na mão. Por duas coisas: vai que Deus trata com ele, e por outra coisa, o profeta não prega só para... A mensagem alimenta a noiva, mas o profeta prega para todos. Semana colocaram uma foto e alguém achou que era fake news. Alguém entregando uma mensagem na mão do ex-presidente. Alguém colocou, eu curti aquilo, disse: eu vou curtir isso aqui. Curtir que diz compartilhar. Alguém colocou: isso é fake news. Mas com ódio. Eu coloquei assim: não sei. Só sei que eu queria que fosse verdade. Se fosse qualquer um, eu queria que tivesse com essa mensagem. Mas para nossa surpresa, daqui a pouquinho vem a foto literal de um pastor Márcio de Goiânia lá conversando com um deputado dentro do Senado. O mesmo que entregou a mensagem na mão do ex-presidente. O que eu quero dizer com isso, irmão? É que tem gente que ele prefere não acreditar que Deus está fazendo a obra na vida minha e na sua. Ele prefere que nós estivéssemos lá no buraco. Mas tem uma coisa: não tem como te amaldiçoar, porque você é abençoado. Não tem como abençoar o que Deus amaldiçoa, e não tem como amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Você é abençoado por Deus. Deixa o diabo cavocar. Deixa o diabo mexer no teu passado. Você não tem passado. Você olha para frente. O Calvário selou, pagou o preço. Depois do Calvário você anda em Cristo. Você é nova criatura. Você pode olhar e dizer assim: eu não fiz aquilo. Quando você está realmente arrependido, você diz: eu não fiz aquilo. Irmão, pessoas que lembram de coisas que eu não sei, eu não lembro. Tanta coisa que eu fiz de errado, eu não lembro. E eles lembram. Irmã Zilda, Deus abençoe. Irmão Júnior Batista, Deus abençoe. Vanderlei Monteiro, Deus abençoe. Deus te abençoe. Meus companheiros, Deus seja com cada um de vós. Vamos cantar um hino? Irmã Nayara, qual que nós vamos cantar? Irmãos, o altar está aberto. À noite, mais um culto abençoado. Pode crer nisso. Amém? Vamos